mestrado e também da minha própria desenvolvimento como jurista. Então, o tema, pessoal, é culpabilidade e neurose. Tá? O que a gente vai tentar analisar na reunião de hoje? Tá? É analisar, na verdade, os reflexos que a neurose teria no âmbito da culpabilidade do agente, que tem relação, então, com o direito penal. O roteiro que a gente vai seguir hoje, ele está dividido em 3 partes, tá? A primeira parte é sobre o surgimento do inconsciente, tá? Breve considerações, é uma parte histórica que eu vou tratar. A segunda é a delimitação conceitual da neurose e suas características, e a terceira, neurose e seus reflexos na culpabilidade. Essa análise crítica aqui do terceiro ponto, então, é onde eu vou tentar deixar em aberto, assim. Claro, vou dizer as minhas considerações, assim, mas vou tentar deixar um espaço maior para a gente discutir, para que também não fique assim só as minhas conclusões sobre o tema, para que todo mundo possa participar. A primeira coisa que eu queria dizer é por que esse roteiro está dividido nessas 3 partes, né? A gente não poderia partir, ou não deveria partir do ponto 2 para o ponto 3 direto, sem passar pelo ponto 1. Porque a gente só consegue entender o que significa uma neurose, exatamente o conceito de neurose para a psicologia e para a psiquiatria também, de certa forma, a partir do que a gente tem de noção sobre o que é o inconsciente, que surgiu muito antes lá de Freud. Esse é um dos pontos que a gente tem que esclarecer. E outra coisa, assim, que a gente não consegue andar para frente na análise do tema se a gente não fizer uma diferenciação bem importante, tá? Que isso tem que ficar claro, assim, na apresentação do trabalho. Lá na época do mestrado também tentei deixar isso claro, assim. O que a gente está estudando aqui é a história da teorização do inconsciente e da neurose, como teoria. Tá? Outra coisa é o desenvolvimento terapêutico da neurose, o desenvolvimento que os psicólogos utilizam numa clínica atendendo seus pacientes. Isso é uma coisa diferente do que nós vamos estudar aqui, que é a teoria da neurose, do inconsciente, porque a gente está analisando aqui a neurose como categoria jurídica, tá? E como pressuposto, eventualmente, de uma diminuição de pena. Então, por isso que a gente tem que fazer essa diferenciação. A ideia, então, pessoal, desse primeiro ponto é passar por alguns autores que contribuíram para esse conceito de inconsciente que a gente tem hoje. Tá? Muitas vezes a gente, mesmo no senso comum, assim, a gente não consegue muito bem definir o que é o inconsciente. A gente sabe que pode ser que a gente tenha a nossa consciência e o inconsciente, daqui a pouco está ali relacionado com os nossos sonhos, mas a gente não sabe muito bem definir isso. Então, hoje eu vou tentar trazer alguns autores e algumas definições que a gente também possa, enquanto estudantes do direito, mas também relacionado com outras disciplinas das neurociências, também entender isso para o nosso próprio saber e conhecimento próprio. Tá, pessoal? Então, a gente vai passar por todos esses autores, e antes de começar com os autores, a gente vai começar com um período, que é o romantismo. Tá? O romantismo, na verdade, aqui, a escolha de começar pelo romantismo, na verdade, ela está relacionada até por uma questão de delimitação temporal do trabalho. Porque antes mesmo desse período do romantismo, já existiam muitos filósofos e muitos estudiosos que tratavam do inconsciente em épocas mais antigas. Mas a gente tem que fazer uma delimitação temporal. Tá? Então, a gente vai começar pelo romantismo. Que é um movimento filosófico e científico que ele vai ele vai estabelecer uma vinculação entre o homem e a natureza. Ele vai sustentar que o que vincula o homem e a natureza, a verdadeira vinculação entre os dois, é o inconsciente. Então, o inconsciente é um fundamento essencial para o romantismo, nessa época, do ser humano enquanto ser enraizado na vida invisível que é o universo. É uma coisa bem teórica, mas já é uma noção incipiente do inconsciente. O verdadeiro vínculo entre essas duas coisas é o inconsciente. E esse inconsciente ele vai se manifestar, e olha só como já é importante essa noção do romantismo, vai se manifestar através do ser humano, do homem, né, em sonhos, tá? Em doenças mentais também,
em poderes ocultos do destino, eles chamariam assim, essa manifestação do inconsciente. Esses poderes ocultos do destino seria algo que a gente conhece assim, modernamente como seria o inconsciente coletivo, que foi desenvolvido pela psicologia mais moderna, né, em Jung e tudo mais. Então, mas desde aquela época já se falava na simbologia, né, no uso do sonho como algo inconsciente. Só que o romantismo acabou no século XIX, tá? A partir da metade do século XIX, sendo sobreposto por uma outra corrente filosófica, que é o positivismo. Tá? E agora eu vou para a parte dos autores, que é uma parte histórica. A ideia aqui é que a gente possa compreender como que se chegou na ideia de inconsciente e na atual terapêutica que trata das neuroses. Tá? Então é sempre bom a gente ir traçando paralelos com o que eu vou falar aqui, com o que a gente entende hoje sobre o que é uma neurose. Tá? Então, na verdade, assim, essa evolução do inconsciente, ela diz respeito lá a um tempo antes mesmo da hipnose, que se tratava do magnetismo animal. Tá? O magnetismo animal, ele significaria o seguinte: era uma prática, tá? Que tinha como pressuposto que os seres animados estavam sujeitos a influências magnéticas, ou seja, o corpo dos homens e dos animais, eles estariam dotados de uma característica parecida com a de um ímã. Tá? E assim, o terapeuta, ele utilizava esse magnetismo como forma de substituir o ímã pelo seu próprio corpo. E ele objetivava restaurar o fluido animal desequilibrado, como se tivesse algo interior da pessoa que estava desequilibrado. Então, através desse magnetismo, o, entre aspas, terapeuta conseguiria ajustar esse fluido e fazer com que a pessoa se curasse. Né? E tem uma transição entre o magnetismo e a hipnose que é através de Marquês de Puységur, que se atribui a ele essa espécie de transição. Porque ele, quando ele avaliou um dos pacientes, né, que ele foi aplicar o magnetismo animal, ele verificou que esse paciente ele tinha uma crise diferente da dos outros, quando ele estava ali magnetizado. Porque ele não tinha nenhuma convulsão e nenhum tipo de movimento desordenado. Então ele entrou, na verdade, esse paciente num profundo estado de sonolência. Tá? E ele, na verdade, nesse estado, ele começou a falar, mesmo nesse estado de sonolência, ele conseguia falar em voz alta, ele conseguia responder a perguntas e também se haveria notícia assim, de que ele teria uma mente mais brilhante do que de quando ele tivesse uma consciência plena. Então, inclusive esse paciente ele conseguiria determinar o curso da doença, assim, prescrever a sua própria, o seu próprio tratamento. Tá? E isso foi assim, uma transição entre o magnetismo e a hipnose. E a partir disso, dessa roupagem, tentava dar para o magnetismo uma roupagem mais científica, né? James Braid vai dizer o seguinte: ele vai, justamente emprestando esse caráter mais científico, ele vai nomear uma nova técnica, que é a hipnose. Tá? E na hipnose, então, o efeito dessa prática, ela depende do estado físico do paciente e psíquico também. E também do terapeuta, entre aspas. Tá? E não depende de nenhum tipo de fluido ou de alguma coisa nesse sentido. Bastaria essa relação psíquica e física entre os dois. Tá? E a hipnose, nessa época também, tá? Ela começou a ser muito utilizada em espetáculos teatrais e tudo mais. Começou a ser muito estudada a hipnose. E isso culminou no desenvolvimento de duas escolas, né? A escola de Nancy e a escola de Salpêtrière. E essa escola, a segunda de Salpêtrière, ela foi liderada justamente por Jean-Martin Charcot, que é uma pessoa que muitos já ouviram falar, provavelmente, né? Porque justamente ele tem uma relação com Freud muito estreita no uso da hipnose e no estudo sobre a histeria. Tá? E nesse ponto, assim, a gente poderia, talvez, assim, passar diretamente já para Freud e Breuer e os estudos da neurose. Mas aí a gente ia desconsiderar um monte de coisas muito interessantes, que é o que eu vou expor agora,
sobre o desenvolvimento do inconsciente, porque tem questões na filosofia, na física, que dizem respeito a esse aparelho psíquico que a gente tem, né? Então, acho que vale muito a pena a gente continuar um pouquinho mais nesse desenvolvimento histórico, porque é muito interessante de descobrir essas coisas. Aqui é só uma imagem, tá? De Charcot numa hipnose. Tá? Ele estaria realizando uma hipnose, demonstrando, né, com outros estudiosos e tudo mais. Isso aqui é só para ilustrar, tá? E alguns autores, até eu andei lendo ali, que eles fazem até uma crítica, assim, a essa foto aí, esse quadro, porque, segundo eles ali, a mulher que estaria sendo hipnotizada, ela estaria sendo induzida a isso. Porque eu não sei se vocês conseguem ver, para mim aparece aqui, lá no fundo da foto tem um quadro. Lá no canto esquerdo, superior esquerdo, tem um quadro. E é um quadro de uma mulher sendo hipnotizada. Ela está ali assim, rígida, me parece, ali, deitada ou algo do tipo. Que estaria já sendo induzida, então, a mulher ao lado de Charcot a também se colocar nesse sentido. Mas é só uma curiosidade, assim, que a crítica coloca. Bom, aí agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais concreta, digamos assim, tá, pessoal? Eu já peço desculpas pelos nomes, assim, que realmente eu não vou saber pronunciar adequadamente, tá? Mas eu espero que fique claro, assim. Então, a primeira coisa que eu queria ressaltar desses dois autores, tá, pessoal, é que deixa eu ver se eu estou no slide correto. O Leibniz está aí. Não, tá certo, Leibniz, isso, não, tá certo, sim. Então, Leibniz, ele vai dizer o seguinte, ele vai sistematizar as noções da mente inconsciente, tá? E ele vai sustentar, como eu já disse aqui, que essa função da mente consciente é uma função mitopoética e seria a tendência de criar fantasias, tá? Isso bem, como a gente já tinha falado, dessa questão do inconsciente e o fantasioso, né? Mas ele foi o primeiro a desenvolver uma teoria do inconsciente sustentada em elementos puramente psicológicos. E é aqui que eu acho interessante, porque ele vai apontar a existência. Isso aqui, pessoal, gostaria que vocês pudessem entender, assim. Ele vai, porque isso aqui é importante para depois a gente entender a noção de inconsciente em Freud. Ele vai apontar a existência de pequenas percepções, as quais estariam abaixo do limiar de consciência do ser humano, embora tivessem considerável influência na vida mental. Tá? Por enquanto vamos ficar aqui, mas é um detalhe importante. Bom, e então Frederick Herbart vai apresentar um modelo dinâmico desse conceito, no sentido de que as percepções e representações existentes no limiar de consciência estariam em uma constante luta entre si. Também um conceito importante. As percepções mais fortes forçariam as mais fracas para um nível abaixo do limiar de consciência, enquanto as representações reprimidas se esforçariam para ressurgir, e por essa razão frequentemente se associariam a outras representações. Isso assim é muito importante, pessoal, porque justamente essa é uma ideia inicial, talvez, que Freud vai ter sobre o desenvolvimento do aparelho psíquico dele. E nesse âmbito da consciência, não seria possível a presença de ideias contraditórias de maneira simultânea. Na consciência não é permitida ideias contraditórias de maneira simultânea. Então, vai emergir a consciência, o grupo de ideias que se intensifica pelas associações, restando as opostas pairar em um nível abaixo desse limiar de consciência. Bom, Carl Gustav. Esse cara aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai definir a psicologia como a ciência do desenvolvimento da alma a partir do inconsciente para o consciente. E vai estabelecer uma primeira tentativa de dar uma completa e objetiva teoria do inconsciente. Vamos ver aqui, vou deixar o horário aqui pertinho. Além disso, ele vai apontar que o inconsciente seria formado por 3 camadas. Que era o inconsciente absoluto, total e permanentemente inacessível pela consciência, parcialmente absoluto, que exerce uma influência indireta na vida emocional, e o secundário, que é a presença da totalidade de sentimentos, percepções e representações que se tornaram inconscientes.
Bom, von Schubert aqui. Esse aqui foi o que mais me surpreendeu, esse autor, quando eu fui fazer os estudos. Porque ele antecipou muitas ideias de que os estudiosos acabaram defendendo a partir do século XX. Ele vai fazer vai discorrer em alguns trabalhos sobre ideias de ânsia de vida e ânsia de morte, que a gente pode traçar um paralelo com o que Freud depois acabou criando, vou usar a palavra criando, mas acabou talvez aprimorando, seriam o conceito de pulsões de vida e pulsões de morte. Inclusive, ele tem um trabalho, um livro, que se chama O Simbolismo dos Sonhos, que até o nome eu achei muito curioso, assim, porque o nome é parecido com a obra de Freud, A Interpretação dos Sonhos. E esse autor ele também vai sustentar que durante o sono a mente entra num estado diferente do estado normal de vigília. O sonho ele vai ter uma linguagem pictórica. E no estado de vigília, a gente teria uma linguagem verbal como forma de pensamento. Então, ele já indicaria isso. Bom, aqui agora a gente vai avançar bastante no tempo. Pierre Janet ele foi um contemporâneo de Freud, tá? E ele desenvolveu ideias muito importantes sobre o inconsciente e consagrou ali conceitos como automatismo psicológico e subconsciente, também que já era uma ideia importante. Pierre Janet, em determinado momento, segundo consta, ele inclusive disse que Freud teria roubado algumas de suas ideias e teria tido uma briga em algum congresso em Viena a respeito disso, porque as ideias realmente são similares, assim, porque ele também é um estudioso da histeria, assim como Freud. Então, ele vai também dizer o seguinte, ele vai criar uma nova teoria totalmente terapêutica para o tratamento da histeria. E ele vai dizer o seguinte, existem ideias fixas subconscientes e o seu papel patogênico na histeria. A causa estaria relacionada, olha só, pessoal, a causa da histeria estaria relacionada a algum evento traumático que tornou-se subconsciente, e aqui a coisa já começa a ficar mais concreta. Existe um evento traumático e ele se torna subconsciente, e por ele ter se tornado subconsciente, ele é substituído por algum sintoma, que seria um sintoma neurótico. Embora Pierre Janet já diria que o simples fato de te tornar consciente aquilo que é inconsciente dentro de ti não significa que tu vai curar o paciente. Mas já era um avanço importante nesse tipo de estudo. Principalmente essa ideia, eu gosto de ressaltar, porque é aqui que está o fato importante, da relação entre evento traumático e sintoma. Tá? E a criação de uma terapêutica com ênfase nas ideias subconscientes. Bom, pessoal, avançando um pouco agora para o que seria a parte 2, tá? Antes de a gente entrar no surgimento das neuroses, né, enquanto conceito, enquanto categoria, é importante a gente ver, que é o que eu quero que também o professor me sinalizou isso, que o importante assim, desse contexto histórico todo é que a gente tenha noção de que a categoria do inconsciente das próprias neuroses, elas já estavam teoricamente muito maduras para quando Freud começou os seus estudos. Não querendo desvalorizar, né? Imagina, né? Os estudos de Freud nesse sentido não é nem um pouco essa pretensão, mas é só de a gente ter essa ideia de que o conceito já estava maduro, sabe? Já existiam estudos importantes sobre o inconsciente quando Freud vai realmente daí criar uma nova categoria, uma nova disciplina, inclusive, a partir dessa noção. Tá, pessoal? E aqui a gente está desconsiderando essa parte histórica, ela está relacionada com os autores que eu julguei mais importantes para o desenvolvimento do inconsciente, mas que existem muitos outros, inclusive na filosofia, como Schopenhauer, como Nietzsche, que também tratam desses assuntos, tá? Bom, então agora nós vamos tratar das neuroses e suas principais características, tá? O termo neurose, ou neuroses, foi utilizado no plural pela primeira vez, é de William Cullen, de 1777. E esse termo ele tratava de várias patologias diversas, sob o mesmo nome, neuroses. E, por vezes, essas patologias eram muito diversas, tá? Mas eram, em geral, afecções do sistema nervoso, não acompanhadas de febre
e atingindo de forma privilegiada a sensibilidade e o movimento. Então, a primeira noção de neurose, com esse conceito, eram de enfermidades nervosas não decorrentes de lesão localizada ou de patologia febril. Bom, e aí a gente vai passar por que a gente entende hoje como conceito dinâmico das neuroses. Tá? A atual concepção que a gente tem das neuroses, a gente pode atribuir a diversos autores, como a gente falou, mas principalmente a Janet, Breuer e Freud. Tá? Principalmente a partir de estudos sobre a histeria. Tá? Essas definições sobre a neurose tiveram íntima relação com a nova conceituação de inconsciente proposta por Freud, de modo que os entendimentos sobre a complexidade do inconsciente influenciaram diretamente nessa compreensão. O que importa, pessoal, assim, de maneira mais que eu gostaria de ressaltar aqui, para as neuroses, como elas são uma ficção orgânica, tá? Elas são caracterizadas pela manutenção do juízo da realidade. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes para nós do âmbito do direito, que é a manutenção do julgamento da realidade no campo das neuroses. Tá? Então, se busca relacionar os seus sintomas, o sintoma da neurose, a traumas psíquicos determinados. Aí a teoria de Freud vai dizer possivelmente de origem sexual, tá? De maneira clara ou simbólica. Então é muito importante, pessoal, que a gente tenha essa noção desse conceito de neurose, que elas estão atribuídas a traumas psíquicos anteriores determinados, possivelmente de origem sexual, segundo a teoria freudiana, de maneira clara ou simbólica. Bom, aí a gente tem que passar por pelo menos 2 obras, tá? Para a gente conseguir entender realmente o conceito de neurose, tá? A primeira obra é Estudos sobre a Histeria, de 1895, que é um livro de autoria de Freud e Breuer, tá? Eles vão escrever esse livro, tá? Obviamente Freud vai atualizando seus entendimentos, tá? Mas esse é uma primeira introdução sobre a matéria. Tá? Eles vão discorrer sobre os mecanismos de formação dos sintomas histéricos a partir da hipnose nesse momento, sua possível origem sexual, e começariam a indicar uma incipiente noção de inconsciente. Tá? Mas esse inconsciente que no livro eles referem, eles falam a palavra inconsciente, ele é mais no sentido de dupla consciência, de double conscience, num sentido assim de que na histeria haveria uma dissociação da consciência e se formaria uma segunda. E quando essa segunda consciência tomasse conta da primeira, os sintomas histéricos aconteceriam. E por isso que está em destaque ali essa afirmação dos dois, que é os histéricos sofrem principalmente de reminiscências. E por que eles utilizavam a hipnose? Por isso que é importante aqueles primeiros conceitos, pessoal. Porque na hipnose, eles utilizavam ela como uma forma de auxílio para o paciente extravasar os seus afetos, até então relacionados a experiências traumáticas anteriores, ainda não resolvidas, permanecendo atuante no aparelho psíquico e resultando nesses sintomas neuróticos. Teoricamente, pessoal, tá? A gente não vai entrar nisso, mas eles buscavam a abreação, tá? Através do método catártico desenvolvido por Breuer. São conceitos bem da psicologia esses aqui, tá, pessoal? Vamos passar, porque senão também a gente não vai conseguir conversar mais depois. Ou seja, o que era a função da hipnose? A função da hipnose era de remeter o paciente vividamente para o seu passado, de modo que ele encontrasse esse fato traumático, tá? E produzisse essa abreação, ou seja, ele liberava essa carga de afeto que era causadora do trauma, e assim ele estaria curado do sintoma neurótico. Essa era a ideia da hipnose. Bom, aí nós temos já agora uma obra mais madura de Freud, digamos assim, que é a Interpretação dos Sonhos, de 1900. Tá? Ele vai dizer o seguinte: a constituição do sintoma neurótico obedece à mesma formação dos sonhos. Isso aqui é muito interessante. Ou seja, o sintoma neurótico, ele também poderia ser visto como uma satisfação do desejo daquela pessoa, assim como o conteúdo dos sonhos. Tá? E a gente só consegue entender isso a partir dessa primeira concepção do aparelho psíquico de Freud. E aqui a gente já deixa a matéria um pouco mais madura,
que é a divisão do aparelho psíquico em consciente, pré-consciente e inconsciente, que se chama, tradicionalmente, da primeira tópica de Freud. Tá? E o inconsciente, nesse primeiro momento, ele é uma parte do aparelho psíquico que tem a busca da realização dos desejos. É basicamente isso que é constituído esse primeiro inconsciente dito por Freud. E ele vai ser preponderantemente comandado por impulsos desejosos. Muito importante que a gente saiba disso. E o sonho, segundo a teoria freudiana, é um disfarce aos desejos inconscientes, uma satisfação de desejos reprimidos no nosso inconsciente. Tá? Mas os sonhos não são a única manifestação do inconsciente. Existem outras. Tá? E por isso que está em destaque essa parte ali do livro, que diz o seguinte: a teoria que rege todos os sintomas psiconeuróticos culmina numa única proposição, que assevera que eles também devem ser encarados como realizações de desejos inconscientes. E aí, pessoal, a gente vai partir um pouquinho, vou passar um pouquinho mais rápido, senão não consigo analisar a próxima parte, sobre a teoria do recalque. Tá? Que é basicamente o seguinte, tá? A teoria do recalque é o seguinte: um determinado grupo de ideias antitéticas, tá? Que são ideias aflitivas para a pessoa, que são emoções vergonhosas, que a pessoa se autocensura, tá? Elas são incompatíveis com o ego do sujeito. Tá? Então elas são afastadas da consciência por ele e são envolvidas nesse processo de recalque, é assim que se chama, conduzindo a esse estado de cisão psíquica. Tá? E isso foi muito importante para a futura teoria de Freud, que daqui a pouquinho a gente vai analisar sobre o inconsciente. Tá? E na histeria, o grupo de ideias que são isoladas de ligação associativa com outras ideias poderiam associar-se entre si, formando um complexo de ideias altamente organizado, como a gente comentou antes. Tá? E Freud, tá, pessoal, só para que não fique, não passe em branco, ele vai desistir da hipnose como forma terapêutica, tá? E vai desenvolver uma nova teoria, tá? Vai desenvolver uma nova disciplina, que é a psicanálise, tá? Através do método da associação livre, tá? Que não basta apenas, isso é importante ressaltar, não bastaria apenas para o indivíduo a lembrança desse fato traumático anterior, tá? Mas sim uma interação, tá? Que possibilita a elaboração e a ressignificação desse acontecimento. É isso que a psicanálise vai, em resumo, desenvolver. E esse próximo slide aqui, ele é bem ilustrativo. Tá? No fim das contas, a gente estuda, né, o desenvolvimento histórico, estuda o conceito das neuroses, o desenvolvimento, para que a gente possa finalmente entender uma simples frase que está em Freud, que é o seguinte: a neurose é o resultado de um conflito entre o eu e o seu isso. É assim que está traduzido para mim, mas muitos falam em id, ego e superego. Tá? São novas categorias conceituais. É a segunda tópica de Freud. A primeira, ele desenvolveu o aparelho psíquico em consciente, pré-consciente e inconsciente. Em um segundo momento, ele vai dividir esse aparelho psíquico em id, ego e superego. Não excluindo totalmente a primeira tópica, mas é uma complementação, são novos atributos do aparelho psíquico. Tá? E por isso que a gente consegue entender essa posição intermediária do eu, do ego, né, entre o mundo exterior e o id, e o isso. Né? E o anseio do ego em servir a todos os seus senhores, ele diz assim. O ego ele quer servir o id e ele quer servir o superego. Né? O id seria, então, aquele material mais animalesco, digamos assim, mais... me fugiu a palavra agora, mas algo mais animalesco, vamos chamar assim, me fugiu a palavra, daqui a pouco vem. E o superego já é aquela coisa entre aspas, assim, da consciência pesada, sabe, das regras, do respeito social, da moral. Tá? Então, a neurose, para Freud, ela vai se originar pelo fato do eu não aceitar nem querer conduzir para a descarga motora um desejo pulsional do id. E o eu justamente se defenderia dessa pulsão, que é causada pelo id, através do processo de recalcamento que eu falei antes, criando um substituto para essa pulsão que ele não quer realizar, que é o sintoma neurótico. Então, por isso que a neurose é resultado de um conflito entre o eu e o seu isso.
Pessoal, rapidinho. Neurose versus psicose, a diferença, tá? A psicose, ela é diferente da neurose, tá? A psicose é um resultado de uma perturbação semelhante nas relações entre o eu e o mundo exterior, tá? Isso para psicanálise, tá? Mas, para diferenciar, já que a gente está tratando da psicanálise aqui, da psicologia, o eu, ele criaria um novo mundo exterior e interior, de acordo com os desejos do id, porquanto ele não tolera o impedimento ao desejo por parte da realidade. Ou seja, na psicose, as manifestações do processo patogênico, eles vão estar recobertos por manifestações de uma tentativa de cura ou de reconstrução. Em resumo, pessoal, na neurose, o eu, o ego, ele depende da realidade. Tá? Na psicose, como o eu está a serviço do id, ele se afasta da realidade, porque é insuportável para ele. Então, para nós, nesse momento, o que é importante saber? A psicose, a principal característica dela é o afastamento da realidade. A neurose é a manutenção plena da realidade. Tá? E então a gente pode dizer o seguinte, a partir de tudo isso, a neurose é uma afecção psicogênica em que os sintomas seriam expressões de um conflito psíquico, com raízes na infância, constituindo um conflito entre o desejo e a defesa. Se a gente não tivesse analisado todos esses aspectos, a gente não conseguiria entender essa ideia de conflito psíquico, né? E muito menos o conflito entre o desejo e a defesa. Pessoal, entrando na terceira parte, como eu falei que a gente ia tratar. E aqui eu vou fazer bem rapidinho, em 5 minutos a gente já encerra a apresentação e passamos para o debate. Antes de a gente entrar nessa terceira parte, é muito importante, assim, quando a gente vai fazer um trabalho que a gente quer demonstrar alguma coisa, que a gente quer criticar alguma categoria jurídica, que a gente coloque que orientação epistemológica que a gente segue, qual é a orientação teórica que a gente segue. Porque, por exemplo, assim, a gente está aqui tratando de neurose e culpabilidade, mas se eu não esclarecer para vocês qual é a ideia de culpabilidade que eu tenho, qual é a orientação que o trabalho tem, a gente pode acabar falando por falar, porque se a culpabilidade seguir uma orientação do finalismo, ela é uma coisa. Se ela seguir uma orientação agora do funcionalismo mais moderno, a culpabilidade é entendida de outra forma. Então a gente sempre faz isso assim de esclarecer qual é o conceito que a gente está tratando, para que a gente possa efetivamente contribuir para a matéria. Então aqui essa é uma citação do livro Professor, do curso, na primeira edição ainda, agora já estamos com a segunda, né? Mas essa é a referência da primeira edição ainda. A culpabilidade constitui um juízo valorativo, juízo de censura ou reprovação que se faz ao autor de um fato tipificado como crime. Os elementos são a imputabilidade, capacidade penal, consciência da ilicitude, potencial ou possível, e a exigibilidade de conduta diversa, ou seja, a exigência de o agente conformar sua conduta ao direito. Pessoal, rapidinho, 3 minutinhos e eu passo a palavra. A análise crítica aqui, que é o que chegamos até aqui, então. Tá? Chegamos até aqui, depois de toda essa análise, para a gente poder, com teoria, sabe, com propriedade, fazer essa análise crítica. Porque alguns autores vão defender o seguinte, a neurose, e tem mesmo, tá, pessoal? Tem autores que citam isso, que escrevem nos livros, que dizem que a neurose é uma causa de diminuição da capacidade. Ou seja, o sujeito neurótico seria um semi-imputável, merecendo, então, a redução da pena, tá, de acordo com o Código Penal. E essa análise crítica, tá, ela vai partir da ideia, como a gente tratou até agora, de que as neuroses, na verdade, elas têm a manutenção plena do juízo do sujeito. Tá? No DSM-1 e no 2, que são os manuais diagnósticos de transtornos mentais, eles são mais antigos, né? Nós estamos atualmente no 5, eles estavam muito relacionados com a psicanálise. Então, o professor daqui a pouco vai falar e falar muito bem sobre isso. Naquela época, se tudo era neurótico, tudo era neurose, tudo poderia ser atribuível à neurose.
Se falava, inclusive, em vômito nervoso, amenorreia neurótica, tudo que vocês imaginarem poderia ser alguma coisa relacionada com as neuroses. E o DSM-3, ele vai promover essa mudança paradigmática, no sentido de buscar algo mais empírico na análise dos transtornos mentais. Praticamente descartando a neurose. Tá? Por quê? Porque a neurose, o problema de tudo isso que a gente tratou até agora, é que a neurose ela não é empiricamente comprovável. Ela não é testável. Não tem como tu comprovar ela de forma empírica. Para nós do direito, e aqui eu faço o link lá com o início da apresentação, que eu disse que o principal do trabalho era fazer uma diferenciação entre o contexto histórico-teórico, que a gente está tratando aqui, com o desenvolvimento terapêutico da neurose. Por que isso? Porque como nós, do direito, enquanto a neurose como categoria jurídica, doença mental, vamos aplicar ela como causa de diminuição da capacidade se a gente não consegue empiricamente comprová-la. Se ela é uma teoria desenvolvida pela psicanálise que foi abandonada atualmente pela medicina. A partir do DSM-3 não se falou mais nisso. Então, a conclusão que eu cheguei, e aqui vou encerrando, e passando a palavra para o professor novamente, foi de que a neurose, o diagnosticado com neurose, eventualmente, além de ser difícil esse diagnóstico, ele é imputável, plenamente imputável. Tá? Além de outras dificuldades que o professor vai falar bem, técnicas jurídicas de se analisar o magistrado sentenciante ou um júri, analisar essa categoria das neuroses como causa de diminuição de pena. Aqui está a bibliografia, rapidinho. Só queria ressaltar o segundo livro, que esse foi o fio condutor do trabalho, que até foi o professor que me indicou o livro. Para quem se interessar eventualmente para o assunto, daqui a pouco gostou desse assunto, quer fazer um TCC sobre ele, alguma coisa assim, tem muita coisa para escrever, tá, pessoal? Tem muita coisa interessante para tratar disso, que é o The Discovery of the Inconscious, Henry Ellenberg, tá? Vale muito a pena para quem gostar de história e gostar do desenvolvimento do inconsciente, de psicologia, é realmente muito bom, tá? E muito obrigado, agradeço, espero que tenham gostado, tá? Tentei me esforçar para fazer algo interessante, assim, para que a gente pudesse nessa tarde desenvolver um pouquinho esses assuntos. E já vou passando a palavra para não perder mais tempo, tá? Agradeço muito de verdade, pessoal, a atenção de todos aí. Muito obrigado. Bem, muito obrigado, pessoal. Eu peço que vocês podem colocar o vídeo, porque agora é um momento assim mais dialogado e tudo mais, né? Quem quiser pode ir falando e tal. Eu vou fazer uma breve explicação. Esse livro aí só antes queria falar sobre o livro do Ellenberg, ali, que é um livro bem importante mesmo, é um livro, não me lembro mais, é um livro, acho que tem umas 1000 páginas, né? Mais ou menos, né, Eduardo? Então, quem quiser conhecer um pouco como se desenvolver a ideia de inconsciente e tal, porque às vezes a gente ouve coisas, eu sempre sou duvidoso, eu sempre duvido. Então, às vezes, o Freud descobriu o inconsciente. Não, isso é uma informação que não está exata, né? Se a gente for estudar a história, a gente vai verificar que ele já era trabalhado, como o Eduardo bem falou aqui, por vários autores, né? O que o Freud fez foi sistematizar de uma maneira um pouco mais criteriosa, assim, criar uma teoria em torno do inconsciente e tal, mas ele não descobriu o inconsciente. Então, essa é uma informação já. Então, por isso que a gente tem que buscar nos livros, nas fontes importantes, para que a gente possa ter uma informação correta, né? uma informação abalizada. Gente, mas então eu quero primeiro dar as boas-vindas aqui para... Tem algumas alunos aqui do Penal 1, né? Também nós temos convidados de fora, também tenho... Deixa eu ver aqui se está aqui conosco, Paulo Natanael, que é lá de Minas Gerais, né? Temos a Luciane, que já é a nossa antiga participante, né, Luciane? Eu acho que, se não me engano, acho que a Ruth também está aí, tal. Então, nós temos um público aqui mesclado, tá? Nós temos gente formada, né? O Eduardo e o Thomas
são meus orientandos aqui no PPGD. O Eduardo faz mestrado, a dissertação sobre esquizofrenia, né, e o Thomas está falando sobre inteligência artificial, né, dentro da nossa linha de comportamento humano e tudo mais, né? Mas nós temos aqui também público que é do Penal 1, ou seja, não chegou ainda no Penal 2, que é, digamos assim, o âmbito em que a gente estuda essa categoria, tá? Então, eu vou tentar explicar bem brevemente, porque eu quero passar a palavra para vocês, tá? Nós temos a teoria do crime, tá, gente? A teoria do crime a gente desenvolve mediante um conceito estratificado, né? Que a gente trabalha com a ideia de conduta, uma conduta típica, ou seja, uma conduta que é um modelo legal, né? Um arquétipo, né? Que a conduta concreta tem que se enquadrar naquele arquétipo, que é o tipo penal, ilícita, que é contrário ao direito, né? E pode deixar de ser, por exemplo, se incidir uma causa justificante, e culpável. A culpabilidade, de acordo com a concepção assim finalista, que é uma concepção que eu entendo a mais adequada, né? Ela é um juízo de reprovação e que ela abarca 3 elementos, né? Que é a imputabilidade, o conhecimento da ilicitude, que pode ser potencial ou mesmo atual, e a exigibilidade de comportamento diverso, tá? Então, é dentro da culpabilidade que a gente vai estudar essa questão da capacidade do agente, ou seja, da imputabilidade ou inimputabilidade, conforme o caso. A gente parte de uma premissa que as pessoas são imputáveis, as pessoas normais, e aí pode incidir, por exemplo, ali as hipóteses do artigo 26 do Código Penal, sejam do caput, sejam do parágrafo único, que são causas, as do caput, que afastam a imputabilidade, e as do parágrafo único que reduzem a capacidade. Tá? E dentre o parágrafo único, nós temos uma forma que diz o seguinte, vamos primeiro verificar o caput. O caput fala que afasta a imputabilidade do agente em virtude da doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, tá? Quando essas causas, elas subtraírem a compreensão do agente ou a sua autodeterminação de forma completa. Agora, no momento do fato, tá? Agora, o parágrafo único do artigo 26, ele substitui a expressão doença mental por perturbação da saúde mental. E aí a dúvida que havia e ainda há, é o que seria essa perturbação da saúde mental? Nos primeiros anos do Código Penal, se colocava 2 hipóteses principais. Uma seria a psicopatia, só que a psicopatia, assim como a neurose, ela já foi um grande guarda-chuva, assim, para abarcar tudo quanto é coisa. Por exemplo, a neurose comporta até dor de garganta neurótica, dor de barriga neurótica, tal. Então, servia, no popular, né, pau para toda a obra, né? Isso era a neurose. Assim como a psicopatia, que foi tendo um conceito, digamos, antigo, que foi sendo aperfeiçoado para hoje significar algo bem preciso, que é mais ou menos, se eu for sintetizar, a psicopatia seria o fato de o sujeito ter o afeto indiferente, tá? A gente pode trabalhar mais sobre isso, mas hoje é a neurose, tá? Então, alguns autores, inclusive autores da psiquiatria, né, enquadravam a neurose como uma das hipóteses na perturbação da saúde mental, né? Ou seja, essa hipótese é uma hipótese, a perturbação, né, que ela determina ou a redução da compreensão do agente, no momento do fato delitivo, ou então pode ser também autodeterminação, tá? Porque, por exemplo, nós temos uma síndrome chamada psicose. A psicose, né, ela se distingue da neurose originalmente. A psicose é uma síndrome, ela não é uma doença, tá, gente? A psicose é uma síndrome que pode estar presente em várias doenças, como, por exemplo, a esquizofrenia, como, por exemplo, o transtorno bipolar e outras também, tá? Então, a psicose é quando a pessoa ela tem algum delírio ou alucinação. Isso é psicose, tá? Então, na neurose isso não existia, não se estabelecia. Bem, então, esse é a primeira causa que afasta a imputabilidade ou reduz, tá? Ou seja, o fato da pessoa não perder a compreensão total ou parcialmente, tá? E um outro fator que pode determinar isso também
é a questão da autodeterminação. A pessoa pode ter a sua determinação abolida ou reduzida. Por exemplo, digamos, a gente vai pegar uma pessoa num episódio maníaco, tá? Nós temos ali, por exemplo, o transtorno bipolar, em que a pessoa ela oscila da depressão à mania, tá? Então, a depressão, às vezes, ela nem se levanta da cama, e no episódio ali de mania, ela pode achar que é dona do mundo, que ela pode chegar lá e fazer o que bem entender que está tudo certo. Ela tem a compreensão, mas ela, tanto é que em muitos casos, na clínica, ela vai lá e relata o que ela fez. Mas naquele momento ali, ela achava que podia fazer qualquer coisa. A pessoa perde a noção, né? Ou seja, aí já é uma afetação da autodeterminação. O que acontece também em questões ali, quando a pessoa tem algum problema de drogadição, também isso acontece muito, de afetar a autodeterminação, tá, gente? Mas hoje, me parece que está estabelecido, o Eduardo, né, bem conduziu essa exposição, né, que a neurose ela não tem um enquadramento, porque a gente tem que verificar o artigo 26 como um critério, tá, gente? É o critério biopsicológico que a gente fala, né? Ou seja, eu vou considerar o agente como incapaz ou com uma capacidade reduzida se eu com base no critério, no critério em que eu tenho que verificar se estava abolida a cognição dele, a compreensão, né? Ou se estava abolida a autodeterminação, ou se não, ao menos reduzida. Tá? Isso me parece que a neurose ela não estabelece. Tá? Na verdade, ela tem uma categoria que hoje já está superada. Não se trabalha nas universidades, por exemplo, no mundo afora, de psiquiatria, de psicologia, não se fala em neurose. É né? Uma categoria mais ou menos superada. É uma categoria mais para clínica mesmo. Né? Tem um amigo meu que é psiquiatra e ele segue um marco teórico psicanalítico, né? Mas eu convidei para uma palestra aqui na URGS há alguns anos atrás, na verdade não foi um evento, né, de extensão, ele também foi um dos participantes, né? E ele mesmo reconhecia, olha, eu utilizo na clínica, mas para fins do direito é uma categoria que não tem serventia, porque não tem como a gente estabelecer uma concretude, uma delimitação na prática jurídica, tá? Ou seja, a gente não pode dizer, olha, o sujeito é incapaz por ser neurótico, ou ele tem a capacidade diminuída por ser neurótico. Isso não tem mais espaço, apesar de constar em alguns livros mais antigos, se vocês, por exemplo, compulsarem algum livro que seja mais antigo. Tá? Eu não quero falar muito, gente, eu quero que a gente possa fazer uma interlocução aqui. Quem tiver dúvida ou quiser fazer alguma observação, ou quiser se apresentar aí dos que estão ingressando agora, né? Eu acho que o Paulo Natanael, que é novo entre nós, né? Fica com a palavra aí, a gente pode agora abrir um espaço para quem quiser falar, tá, gente? Bom, gostaria de cumprimentar o colega Eduardo, que a tarefa dele foi bem ambiciosa. Ele abordou, bem dizer, tudo que a gente viu, tudo que foi visto na disciplina do pós-graduação semestre passado. Acho que ficou um espectro bem amplo. Parabéns. E o Eduardo, assim, gente, eu quero fazer, assim, um depoimento bem breve, assim, né? O Eduardo, quando eu noto uma evolução muito significativa no Eduardo, né? Desde quando ele começou e tal, nos nossos primeiros contatos ali, no começo da orientação, a gente nota a seriedade dele, a dedicação e um crescimento, assim, muito significativo aí como pesquisador, né? Não porque o Eduardo tem uma profissão, ele atua, né, na prática forense e tal, mas eu digo como pesquisador, né? A gente nota nitidamente, assim, a evolução que ele teve enquanto pesquisador. Acho que o Thomas também pode dar esse depoimento, né? A gente percebe que... Então, esse envolvimento com a pesquisa, ele acarreta isso, né? Se a gente, lógico, se a gente tiver uma postura de seriedade, senão não vai, né? Mas se a pessoa levar a sério, a gente tem um crescimento importante, né? O Thomas já é do meu grupo de pesquisa já há mais tempo, né? Já um pesquisador nato, né? E o pessoal aqui também, de forma geral, alguns já participam, tá? Olá. Eu gostaria de dar, então, primeiro parabenizar o Eduardo pela excelente, como está sendo sempre, né? Eu e o Eduardo, a gente compartilha praticamente todas as cadeiras, né, do pós. Então,
está sendo uma experiência muito boa, né, Eduardo? Então, todas as apresentações dele, como sempre, são extremamente bem feitas, completas, assim, elucidativas, com imagens muito boas também, né? Então, gostaria de parabenizar o Eduardo e também de dar as boas-vindas a quem não estava no primeiro encontro, né, pelas dificuldades técnicas que teve naquela vez e que agora está conseguindo. Então, bem-vindos, né? Bem-vindos ao grupo do professor Ângelo. Realmente é um dos assim, é o topo, né, professor? É o topo de pesquisa e debate. Isso nas palavras do Thomas, né? Obrigado, Thomas. O pessoal gosta, né? O pessoal é tudo amigo aqui, né? Professor Ângelo, Oi. que é o Paulo, gostaria de apresentar, já que... Boa tarde, Paulo, tudo bem? Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Natanael, sou formado pela PUC, bacharel. Na mesma instituição eu tive especialização em Ciências Penais e outra em Direito Digital, e sou especialista em Compliance pelo IBCCRIM, em parceria com a Universidade de Coimbra. Atualmente eu estudo para concurso público e, dada a dificuldade, né, tanto em relação à pandemia quanto à necessidade do estudo, de manter as pesquisas, eu sempre gostei, no período da graduação, da especialização, ter esse contato, né, desenvolver trabalhos, artigos, e é ruim porque, dadas as dificuldades, eu sinto saudade da sala de aula. Quando a gente está na graduação, a gente vive reclamando. Nossa, hoje tem aula, nossa, hoje tem que ir para tal lugar, tem que fazer tal coisa. Mas depois, essa solidão, entre aspas, dos estudos nos faz, né, querer alcançar outros níveis, outro nível, né, de conhecimento. E então eu resolvi mandar mensagem para o professor Ângelo, e para dar continuidade nos estudos e aprofundar em relação a essa temática. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que espero ficar bastante tempo aqui com vocês. Obrigado, gente. Muito obrigado, Paulo. Seja muito bem-vindo entre nós, né? O negócio aqui é a gente fazer ciência, né? Estudar e avançar. Certo? Mais alguém quer falar? Acho que Luísa quer falar, Luísa? Não, acho que a Júlia quer falar, né? Ou a Luísa. Luísa. Pode falar, Luísa. Oi, pessoal. Primeiro eu queria agradecer o Eduardo, né, pela exposição e dizer que não sei se eu vou ter alguma coisa para contribuir, porque durante a exposição parece que a cabeça explode, assim. Parece que tudo começa a fazer sentido. E, diante disso, eu queria fazer uma pergunta, né, para os mais experientes. Eu acho que eu falo, talvez, pelos colegas do Penal 1, né, que a gente está, agora que estamos entrando em contato com isso, então a gente já não sabe muito. Então, eu queria saber se vocês nos indicam alguma leitura ou alguma coisa que faça tudo fazer um pouco mais de sentido na nossa cabeça. Do professor ou dos outros colegas. Porque, assim, eu estou me sentindo um pouco perdida depois de tudo isso. Eu queria achar aqui a edição mais nova, não estou achando. Ah, tá aqui. Chegou, professor. Veio rapidinho. Ó. Na Amazon tem lá. Já encomendei o meu. Esse livro aqui tem tudo. Esse livro aqui, para quem gosta do direito penal e tudo ali, é o melhor livro, porque, como a gente falou no último encontro, assim, né? O livro é completo. E não é porque o professor está aqui que eu estou falando, é verdade. O livro é completo e, a partir dele, tu pode seguir a linha de pesquisa. Porque, por exemplo, tem uma parte sobre neurose e culpabilidade no livro. Claro que não é uma análise histórica lá de 1700 e pouco, até porque não cabe num curso de direito penal. Sim. Mas foi dali que eu parti. Essa foi a ideia do trabalho. Eu parti do que o professor escreveu, com as ideias, e aí, a partir disso, fui pegando outros textos, outros artigos e fui montando. Mas o
o livro é muito objetivo, né, e muito completo ao mesmo tempo. Então, para quem está no Penal 1, no Penal 2, eu não tenho dúvida nenhuma de indicar esse livro, que é um livro, assim, o Thomas também pode falar bem, que é excelente, excelente mesmo. Se me permite, além do livro indicado pelo Eduardo, ali naquela parte que fala sobre a culpabilidade no final da teoria do crime, eu achei muito boa a palestra que o professor fez esse sábado, lá no Instituto Gênios ou Gênios, professor? Gênios. Gênios. Porque ali Que é ficou bem claro. vinculado à psicologia. Porque Que é vinculado ali, à psicologia. pois é, porque ficou bem claro ali para mim a distinção entre psicopatia, sociopatia, neurose, com relação à cognição, à volição. Eu achei que ficou bem claro ali. Eu não sei se eles vão disponibilizar a gravação daquilo ali. Olha, Leonardo, eu fiquei sabendo que vão disponibilizar. Assim que eu tiver que disponibilizarem e me enviarem o link, eu repasso para vocês. Eu acho que vão disponibilizar, sim. Foi a palestra que eu dei sábado passado. Alguém assistiu? Chegou a assistir, Luísa, sábado passado, a minha palestra? Não consegui assistir, prof. Mas vai vir a gravação, tá? Assim que eu receber, eu repasso para vocês. Tá. De fato, gente, nessa segunda edição do meu livro, também, assim, eu trabalho com muitas... Eu melhorei bastante com relação à primeira edição. Eu abri um tópico sobre a questão do livre-arbítrio, que é bem no comecinho da culpabilidade, e eu também, por exemplo, eu trato da questão da doença mental, se eu não me engano, em torno de 10 páginas eu falo sobre isso. Pode conferir para mim aí, Eduardo, acho que foi mais ou menos isso, né? A doença mental, eu explico ali a questão por exemplo, dos sintomas positivos e negativos da esquizofrenia. Eu explico um pouco mais a questão da alteração de humor também, e várias questões que são da linha de pesquisa, né? Porque o meu curso é o livro básico. Claro, é que vocês, Luísa, não se preocupa tanto, né? Vocês estão no Penal 1, estão começando agora, né? A gente trabalha aqui muito com temas do Penal 2. Então, vocês já vão chegar no Penal 2, assim, voando, né? Vocês estão aqui no grupo de pesquisa, vocês vão chegar muito mais com mais conteúdo. Então, isso é normal. Mas a gente, aos poucos, vai assimilando, porque a gente aprende a assimilação, se dá na repetição. A gente vai vendo, vai se inteirando, vai convivendo e vai agregando, né? Isso é com o tempo também, né? Isso é normal. Primeiro contato é normal que a gente tenha essa... fiquei meio... Então é normal, tá? Mas leem ali o livro... 10 páginas, viu, professor? Oi? 10 páginas mesmo, da 442 a 452 ali. Claro, isso pelo que os livros que eu conheço de direito penal, nenhum trata em tantas páginas sobre esse ponto aí, né? Então, é um ponto que eu tenho dedicado, de fato, uma certa atenção aí. Até por causa da minha linha de pesquisa, né? Gente, mais alguém quer falar aí? Professor, eu queria agradecer, na verdade, a todos pelos cumprimentos dos colegas, né? E por terem gostado aí, em princípio, da apresentação, né? Eu estou muito feliz de ter contribuído de alguma forma aí para o conhecimento aí dos colegas, né? Para quem está no Penal 1, assim, não precisem ficar assim ansiosos ou nervosos com o conteúdo, sabe? Porque esse é uma fala que eu fiz também a nível de mestrado, sabe? Claro que aqui com alguma redução teórica, né? Mas a gente entende assim e o professor maneja muito bem nisso que a fala dele foi num sentido de explicar questões mais básicas da dogmática, né? De tentar mesclar, né? Eu só quis a ideia do professor foi de me chamar para fazer esse primeiro encontro justamente para que a gente possa assim ir aprofundando aos pouquinhos, né? Como o professor disse, o conhecimento é pela repetição, né? E agora sim, eu acredito que a ideia seja estudar algumas categorias jurídicas, né? Mas a questão da culpabilidade, por exemplo, que é no direito penal 1, no direito penal 2 vão ser tratadas, isso vai se repetir ao longo dos encontros. Então, daqui a pouco isso já vai estar bem consolidado assim para todos, assim como é que é o entendimento de culpabilidade que o professor adota, que a maioria dos doutrinadores adota aqui no Brasil. Então, assim a gente vai indo devagarinho, sabe? Não tem porquê. Eu acho que, sinceramente, eu acho que com esse curso ali do professor já é suficiente para o momento. Depois aí o professor pode indicar outros livros mais profundos, né, sobre a matéria, assim, mas um livro base eu acho que esse é excelente, assim. Oi, Mariane, tudo bem?
Boa noite, tudo bom? Tudo certo, Mariane. Tudo certo. Fica à vontade aí. Quer fazer alguma observação? Obrigada. Não tive dificuldade para entrar, daí consegui agora. A gente está nos debates agora naquela conversa pós-exposição, né? Dos seminários, né? Claro, o que o Eduardo falou ali também é uma questão importante, né? São temas que a gente trabalha ali no PPGD, né? Então, evidentemente que são temas que vão além da graduação, né? Mas essa é a ideia, a gente se puxar para cima, né? Porque a graduação, a gente tem aquilo, digamos assim, o básico, né? Mas a ideia é que quem quer ir além, aí é esse esforço, digamos assim, mais de verticalização, né? De problematizar, de verificar as origens e tal, aí é para quem quer ir além quer sair do parelho ali, né? Tá, Professor. Frente. Oi, quem falou? A grande dica que eu poderia dar, né, que é uma coisa que eu não fiz na minha época de graduação, foi dentro desses conteúdos que a gente tratar no grupo de pesquisa, de um que vocês gostem, assim, por exemplo, eu gosto de psicologia, neurociências, psiquiatria, por isso que a minha linha de pesquisa é com o professor, sabe? Por isso que ele me orienta, sabe? Porque a gente tem um ponto em comum, que é o nosso tema, né? Que a gente gosta de estudar isso. Então, quando vocês identificarem que vocês estão gostando de algum tema aqui do grupo de pesquisa e vocês notarem assim que, poxa, eu acho que isso aqui é legal de estudar e tal, eu acho que vale a pena se aprofundar, mesmo agora na graduação, assim, sabe? Até porque vocês vão ter que fazer o TCC. Então, coletando material e lendo, fazendo fichamentos, estudo assim faz parte de um estudo mais aprofundado. E facilita muito. Eu já disse isso no último encontro, mas acho que todos não estavam presentes aqui. Facilita muito, sabe, ter esse estudo prévio, assim, porque quando chegar lá o TCC, que na graduação que a gente mais pensa, depois ali do meio para o final, fica aquela coisa, TCC, a gente acaba vendo que não é um bicho de 7 cabeças, se a gente já tem um grupo de pesquisa, já tem uma ideia consolidada do que a gente quer fazer, sabe, chega lá na banca, vai ser ótimo, vai ser tranquilo, vai ser proveitoso. Então, a grande dica que eu daria, assim, se eu posso dar uma dica, assim, né, com um pouquinho mais de experiência, daqui a pouco, através desse grupo de pesquisa, encontrar um tema legal, se aprofundar e daqui a pouco mesmo fazer uma apresentação aqui no grupo desse tema que aprofundou, aí a gente pode dar outras dicas, e é assim que vocês vão ir evoluindo, e daqui a pouco vocês vão ver assim que a pesquisa, ela assim, é que nem cachaça, assim, tu toma uma vez e quer tomar sempre, né? Gente, e assim, ó, quem quiser apresentar algum tema dentro da linha de pesquisa, também tá livre, pode ficar à vontade, né? E nós temos a iniciação científica, né? Para quem quiser. Iniciação científica, gente, é algo bem tranquilo, tá? Porque é basicamente pegar um tema, aí apresentar um cartaz. Eu até nem sei como é que está agora com a questão da pandemia, como é que está funcionando, né? Mas basicamente é falar alguns minutinhos sobre um tema, ali desenvolver ali os objetivos e tal, uma conclusão. Isso é bem interessante, tá? Não é um TCC, tá, gente? Iniciação científica é um trabalho, como o próprio nome diz, incipiente, né? Algo inicial. Quem tiver interesse, por exemplo, eu recomendo muito que faça, porque é uma maneira isso é um treinamento, sabe, gente? Isso vai treinando na pesquisa. A iniciação científica também é algo importante que pode ser feito. E aí, gente, eu não quero ficar falando aqui sozinho, tá? Então. Oi, prof, tá me ouvindo? Oi, quem tá falando, a Luciane? É a Juliane. Tô ouvindo, Juliane. Juliane, todo mundo tá me ouvindo? Agora te vi. Oi. Fique à vontade, Juliane. Eu queria fazer um adendo, né? Parabenizar o colega pela apresentação, que foi bem bacana, né? Esses temas são temas apaixonantes, pelo menos para mim, né? Acho que para todo mundo aqui, né? E eu queria fazer uma indicação também de 2 livros do prof para colega, né? Um que eu vou ter que comprar a 2ª edição, então o senhor vai ter que assinar para mim de novo, que lançou agora, que é o Psicopatas Criminosos,
né, que é um livro muito bom. Eu tenho a primeira edição, estou curiosa agora pela segunda, que está ampliada. E um outro que é muito bom também, que ele é bem... é um livro que tu lê com tranquilidade, mesmo não sabendo conceitos de direito penal, estando no início do curso, dá para tu ler bem, que é o da inimputabilidade penal em face do atual desenvolvimento da psicopatologia e antropologia, né, onde o prof trata justamente da questão da inimputabilidade penal. É um livro muito bom, né? E quanto à dica do colega do Eduardo, realmente, já tentem visualizar uma linha de pesquisa desde o início, vocês já conseguem ver qual que é o assunto que vocês têm mais prazer em pesquisar e já vão nesse assunto, entende? Porque é muito melhor a gente pesquisar, a gente se dedicar a algo que a gente tenha um prazer, né, de trabalhar com aquele tema. E quem puder também, faça iniciação científica, porque além de ser excelente e de você já ir treinando para futuramente apresentar em congressos, em simpósios, já te ajuda até no TCC, principalmente quem é mais tímido, quem tem uma dificuldade de falar em público, já vai perdendo medo, né? Então, essa daí que é a minha dica, né, de quem está se formando agora, me formo em maio, mas pretendo continuar no grupo, mesmo como convidado ou ouvinte. Obrigada. Obrigado, Juliane. Muito legal tuas palavras, de incentivo aí para o pessoal. Prof, eu queria também parabenizar o Eduardo, muito boa apresentação, bem interessante, assim, eu sempre gostei desse tema, sou bem afeta, assim, à psicologia, afeta não, tenho afeição à psicologia, e sempre gostei desses temas, tanto que uma das primeiras séries que eu assisti e gostei bastante foi, vocês devem conhecer, que foi Mindhunter, no Netflix, que fala sobre o início da nomenclatura de serial killer, enfim. A série é um pouquinho pesada, assim, às vezes, mas acho bem interessante como... e eu achei até impressionante que só ali no final dos anos 70 que começaram a se ligar que talvez o fato das pessoas se tornarem serial killers fosse por, às vezes... Quer dizer, Freud, que nem o Eduardo falou, e outros pesquisadores já tinham descoberto que talvez fosse por traumas, e principalmente sexuais, mas Mindhunter eles estudam bastante, mas mais sobre o viés dos serial killers mesmo, né? Sim. Então, a gente, desculpa, fico meio nervosa, só assim nunca falo. Mas, enfim, acho bem interessante esse tema, e a gente até, acho que vou dar uma sugestão da gente poder falar um dia sobre esse tema mesmo, até sobre estudar mais sobre Mindhunter e serial killers, porque fala bastante sobre a psicopatologia criminal, né? Sim. Que é também uma linha de estudo aqui do grupo, então acho que seria bem interessante. Talvez, não sei se as gurias do primeiro semestre não, do Penal 1, quiserem, talvez, não sei, fazer um grupo de pesquisa sobre isso, para a gente apresentar algum projeto, acho bem interessante. Parabéns de novo. Legal. E uma coisa que a Júlia falou aqui, né, a questão do falar, né, aqui é um espaço muito propício para vocês falarem, né, porque aqui é um pequeno grupo, todo mundo se conhece, a gente está em torno ali de um objetivo comum e tal, isso também é treinamento, sabe, gente? Né, o próprio falar, né, a gente vai agregando conteúdo e agregando também, digamos assim, uma performance mais tranquila para apresentar na prática mesmo. Né? Começa conversando aqui, quando vê, você está dando palestras aí lá em São Paulo, lá em Nova York, sei lá onde, lá em Berlim. Tá, gente? Eu vou ver, eu acho que tem um recadinho aqui, não sei se é a Yasmin que fala. Ah, tá falando da série. Isso, exatamente, a Yasmin comentou mesmo. Né? Mais alguém? Tem o livro, viu, do Mindhunter, eu tenho ali É bem legal também, vale a pena. Pois Tem umas sériezinhas assim que a gente olha assim eu sou muito fã de série, né? Tem umas assim que eu adoro, essa é uma, né? Essa eu gosto muito, né?
Vale eu muito a posso pena não assistir. assistir, porque meu tempo anda muito reduzido. Oi, Luciane, tudo bem? Eu perdi, Ah, Maria, não, eu perdi a apresentação do colega, não sei qual é a temática abordada, mas deu para verificar que é sobre psicopatia, né? Não sei se é isso. Não, sobre- não, Eduardo? sobre não neurose. precisa te preocupar, Mariana. A gente tomou cuidado de gravar a reunião para poder Aham. assistir isso com calma. É. Ah, então tá. Não, porque o meu TCC com o professor Ângela é na psicopatia, né? Estou desenvolvendo desde o semestre passado, né? E esse semestre eu concluo, se Deus quiser. Sou obrigada a concluir. E é um tema instigante, desafiador, empolgante, é maravilhoso. Tem Tá? razão, é um descortinar, assim. Mas estamos em vários orientantes do professor Ângelo aqui. Eu também sou orientante do TCC do professor. Muito bom. É, Gente, esse livro aqui, ó, que a Juliana mencionou, da imputabilidade, esse livro eu escrevi para os alunos quando eu lecionava. Foi o primeiro livro que eu escrevi sobre essas temáticas aí, foi esse aí, que eu escrevi, eu publiquei em 2011, e a segunda edição saiu em 2015. Né? Esse é um livro que eu, assim, ele tem um perfil. Eu aprofundo um pouco algumas questões, né? Mas ele tem um perfil bem didático, porque foi um livro que eu escrevi para a graduação, pensando na graduação. Porque eu percebia que os manuais estavam muito desatualizados nessa temática, né? Por exemplo, os manuais de direito penal falam em oligofrenia, por exemplo, que abarcaria os imbecis, idiotas e débeis mentais, né? Uma terminologia totalmente ultrapassada, né? Hoje a gente fala em deficiência intelectual, o retardo mental pode até ser, né? Então, assim, até na terminologia, alguns tratando a neurose como uma categoria que seria a redutora da capacidade, tal. Então, por isso que eu escrevi esse livro, para tentar atualizar, porque eu pensava, poxa vida, o pessoal está falando as mesmas coisas que se falava no século XIX, né? Mas de lá para cá aconteceram coisas, o mundo continuou girando, né? E aí eu escrevi por esse motivo. Depois eu escrevi alguns livros um pouco mais aprofundados, como o Psicopatas Criminosos, que já foi mencionado aqui, que é um livro... Esse livro, sim, é um livro um pouco mais profundo, né, sobre psicopatia, mas ele é bem no marco teórico neurocientífico. Né? O marco teórico é bem de neurociências mesmo. E depois, para fazer um contraponto para esse livro, para distinguir que há muita confusão, inclusive o pessoal da ciência da mente, que eu noto que confundem muito, né? Uma distinção, um livro chamado Sociopatas Criminosos e a Obsolescência Social, que é um livro que eu escrevi juntamente com o Dyson Dias, que participa aqui do grupo, não está hoje aqui conosco, mas ele tem a formação, ele é médico, fez mestrado em neurociências. A gente escreveu esses dois livros juntos, Psicopatas Criminosos e os Sociopatas Criminosos. E interessante que na palestra que eu dei no sábado, foi levantada uma coisa, eu não quis ficar ali, né, falando muito assim, para não... Mas, na verdade, existe ali o transtorno de personalidade antissocial ali do DSM-5, né, que é o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais da Sociedade Americana de Psiquiatria, né? Mas existe uma outra categoria que ela não se enquadraria em transtorno antissocial, que é a sociopatia. A gente faz uma separação entre sociopatia e TPAS. Por quê? Porque transtorno é uma coisa. Se a gente pegar aquele caso, por exemplo, do Phineas Cage, lá do século XIX, lá de 1848, tá? Ele era um contramestre, né, de obras, e ele foi manipular uma pólvora num buraco com uma barra de ferro, e quando ele apertou ali, em certo momento, detonou aquela pólvora e aquela barra ela entrou e afetou o córtex dele, o frontal, certo? E ele mudou totalmente a sua maneira de ser. Ele era uma pessoa amável, afável, que ajudava as pessoas, e se tornou uma pessoa antissocial mesmo. Não parava em nenhum emprego, se tornou uma pessoa mudou até o linguajar dele. Então, esse caso, ele digamos assim, estabelece bem
a afetação de uma pessoa em virtude de um trauma. Então, o Phineas Cage, de fato, ele tinha um transtorno de personalidade antissocial em virtude desse acidente, dessa lesão no córtex pré-frontal. Certo, gente? Mas existe uma outra categoria que, a meu ver, não tem a ver com transtorno, tem a ver com doutrinação, que é a sociopatia. Então, eu separo essas duas categorias. Como é que a gente poderia, por exemplo, ilustrar isso? A gente poderia ilustrar com a questão do homem-bomba. O homem-bomba que resolve explodir uma bomba, ele mesmo morrendo, em virtude de uma repulsa, de uma inimizade com relação a uma outra etnia, a uma outra religião. Por exemplo, o homem-bomba não tem um transtorno mental. Ele convive no meio, que ele foi doutrinado para aquele comportamento e resolve, digamos, matar alguém, né? Porque a pessoa é diferente. Isso é sociopatia. Mas ela não chega a ser um transtorno, né? Só que, gente, se a gente pegar o manual DSM-5, o manual ele é muito confuso. Infelizmente, ele é confuso. Eu até prefiro a CID-11, que é o manual. Nós temos dois manuais que tratam de doenças mentais, tá? O DSM, que é da Associação Americana de Psiquiatria, tá? DSM, que é americano, e temos a CID, tá? A CID é a Classificação Internacional de Doenças, que não é só de transtornos mentais, mas também abrange outras doenças. A CID-11, nós estamos sob a égide da CID-10, tá, gente? A CID-11, ela entra em vigor só o ano que vem. Mas eu até expliquei isso na palestra, né? A CID-11, ela categoriza ali, por exemplo, que eu entendo que poderia a gente enquadrar ali como agressão, comportamento agressivo e tudo mais. A gente poderia enquadrar a sociopatia ali, mas a CID-11 ela não estabelece isso como um transtorno, porque a CID-11 ela reivindica uma doença de base que determina aquele comportamento, sem o que não seria um transtorno. Então, eu acho muito mais adequado o tratamento que a CID-11 dá. Claro, eu falei aqui muito rapidamente, né? Isso está nos meus livros, está no último, Tem um livro também interessante, gente, eu até acho que está aqui, ó. Nesse livro aqui, ó, é Coleção 80 anos do Código Penal. Acho que eu mandei para vocês, isso tem na biblioteca, né? Tem o exemplar ali disponível. Nesse livro aqui, tá, gente, Coleção 80 anos do Código Penal, é um livro coletivo, que ele foi organizado pelo Miguel Reale Júnior, professor Miguel Reale Júnior, e pela ministra Maria Tereza, lá do STJ. E nesse livro aqui, eu escrevi um artigo em que eu falo sobre psicopatia, de maneira um pouco mais sintética, mais reduzida. Mas, a despeito de ser reduzida, acho que umas 30 páginas, talvez, um pouco menos, né? Não me lembro bem o número de páginas. Mas nesse artigo aqui, eu faço uma boa síntese. Quem quiser ler, tem na biblioteca esse artigo, tá, gente? Pode dar uma olhadinha. Aqui eu faço uma síntese da psicopatia, mas também dou uma passada, assim, rápida, para fazer a distinção com a sociopatia. Ali eu explico um pouco. Quem quiser fazer como uma primeira leitura, eu recomendo que é um pouquinho mais... um texto um pouco mais curto, né? Não é um livro de 200 páginas, é um artiguinho de 30 páginas. Eu recomendo que eu participei aqui como convidado nessa obra em homenagem ao Código Penal, nosso vovô aí, 80 anos, né? Nosso código é de 40, né? Foi feita essa obra comemorativa ano passado, né? E eu tive a felicidade de ser convidado e escrevi justamente sobre essa temática aí que tem a ver com a nossa linha de pesquisa. Gente, eu vou dar mais 3 minutos, tá? Vamos até às 6h30, porque como às 7 eu tenho aula, eu quero fazer um intervalinho ali depois, antes da aula, para me organizar. Tá, gente? Mas eu estou aí ouvindo aqui, quem quiser fazer alguma observação ainda. Gente, mas gostei muito de vocês aí hoje, tá? A participação, tudo mais. Assim que é legal, tá, gente? Continuem assim. Oi, Luciane. Oi, Luciane. Fica à vontade. Então, professor, primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui novamente, né, depois do término da graduação. No final ali do ano passado foi bem difícil conciliar tudo. A última aula, ou a primeira aula, né, eu não pude estar presente,
mas estou bem contente mesmo de poder participar aqui do grupo. Gostaria de agradecer a exposição do colega Eduardo, que deixou bem colocado todas as questões ali, principalmente uma dúvida que eu tinha em relação à questão ali da histeria, né, que normalmente histeria, pelo que eu já ouvi falar, é mais relacionado a mulheres, né, e ali naquela figura aparecia, né, não sei se era experimento parecido, né, a mulher e outra mulher também no quadro, né, e depois tu colocaste a situação de que normalmente era relacionado a questões sexuais, né? Então, eu entendo que provavelmente vinha de abusos, então, no futuro, elas acabavam apresentando aqueles problemas. Talvez isso? Essa questão da histeria, sim, ela, na verdade, é o seguinte, a histeria, ela tem mais relação, teria mais relação, né, porque também é um conceito, assim, que foi se abandonando com o tempo, teria mais relação com as mulheres. Mas também se estudou a histeria em alguns casos do homem. Também não é exclusivo das mulheres. Mas essa questão de fatores sexuais que eu mencionei ali para Freud não significam necessariamente um abuso de origem sexual. É que a teoria de Freud, tá? E ela está relacionada com questões sexuais, mas que não significam abusos ou questões sexuais concretas. É que para Freud, na teoria dele, na teoria da psicanálise, toda a relação, mesmo da criança, ela é sexualizada, embora não da maneira com que a gente pense, assim, para quem não é da psicologia, sabe? Do tipo do sexo como algo do homem entre a mulher maduros, né? A sexualidade em Freud ela está mais relacionada a como seria o complexo de Édipo, não sei se vocês já ouviram falar, mas que seria aquela relação assim da criança, por exemplo, do bebê masculino, né, do bebê homem, ele teria uma relação com a mãe que para Freud ela é sexualizada, mas não é no sentido de que o bebê ele quer ter relações com a sua mãe, não é isso necessariamente, mas é uma relação assim de que ele quer tomar o lugar do pai, sabe? É uma coisa assim, esse é o sentido que eu quis dizer da relação sexualizada. Tá, mas respondendo a pergunta do Luciano, muito pertinente, talvez eu não tenha deixado claro. A histeria não está relacionada só com mulheres, tá? Embora os estudos predominantes eram feitos sim com mulheres, né? E a questão o trauma sexual, ele tem que ser entendido na linguagem de Freud, né? Através dessa relação que não é um abuso sexual que para nós assim do direito, né? De um trauma sexual abusivo, não. Por exemplo, um trauma sexual para Freud, que pode ser considerado abusivo, pode ter nada a ver com um abuso sexual, mas pode ter, na teoria dele, uma relação abusiva da mãe com o filho, que tem a relação para ele com sexualidade. Todas essas teorias, depois de Freud,